No coração do submundo grego, onde sombras dançam com espíritos e a morte sussurra seus segredos eternos, existia um ser cujo propósito arrepiava até mesmo as almas mais destemidas. Eurínome, um daimon de pele azul-negra como o mais profundo dos abismos, não era um mero guardião ou carrasco, era o devorador insaciável dos mortos. Com garras afiadas e sentado sobre uma pele de abutre ensanguentada, este ser extraordinário executava um ritual tão antigo quanto o próprio tempo. Consumia meticulosamente a carne dos falecidos, deixando apenas ossos alvos e limpos como mármore polido. Seu banquete macabro não era um ato de crueldade, mas uma dança sagrada no ciclo eterno entre vida e morte. Descrito em sussurros temerosos e antigas escrituras, Eurínome personificava o destino inevitável de toda a carne mortal. Era o maestro da decomposição, o artista da transformação final, aquele que reduzia reis e mendigos à mesma essência fundamental. Quer entender tudo sobre esse ser macabro da mitologia grega? Então veja o vídeo até o final que eu te explico. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você fica por dentro do universo mitológico. Eurínome é um daimon, uma espécie de espírito ou divindade menor que habitava o submundo grego conhecido como Hades. Sua principal característica, que o tornava único entre as criaturas infernais, era seu hábito peculiar de devorar a carne dos mortos, deixando apenas os ossos. Enquanto outras divindades do submundo tinham funções como julgar, punir ou guardar as almas, Eurínome tinha uma tarefa bem específica e macabra. Uma das fontes mais importantes sobre Eurínome vem de Pausânias, um geógrafo e viajante grego do século II d.C., que o descreveu em sua obra Descrição da Grécia. Segundo ele, Eurínome era representado com uma coloração azul escura ou negra azulada, semelhante às moscas que se alimentam de carne em decomposição. Esta descrição física não era aleatória. Estabelecia uma conexão direta com seu papel no ciclo da morte e decomposição. O demônio era frequentemente retratado sentado sobre uma pele de abutre, um detalhe simbólico que reforçava sua natureza necrófaga. Os abutres, na mitologia grega, eram considerados mensageiros entre o mundo dos vivos e dos mortos, e sua associação com Eurínome fortalecia ainda mais seu papel como uma entidade ligada à transformação pós-morte. O nome Eurínome tem um significado interessante em grego antigo. Euri significa amplo ou vasto, enquanto nomos pode ser traduzido como pastagem ou território. Portanto, seu nome poderia ser interpretado como aquele que governa vastos territórios ou o que vagueia por grandes extensões, sugerindo seu domínio sobre uma área significativa do submundo. Uma característica de Eurínome é que ele representava um aspecto natural e necessário do ciclo da morte, a decomposição. Enquanto muitos demônios da mitologia grega eram vistos como puramente malignos, Eurínome executava uma função que, embora macabra, era essencial para o ciclo natural da existência no submundo. Em algumas interpretações, Eurínome era considerado um dos daimons a serviço de Hades, o deus do submundo. Sua posição na hierarquia infernal era única, pois ele não punia as almas como as fúrias, nem guardava portões como Cérbero. Em vez disso, ele era responsável por um aspecto específico da transformação póstuma. Na arte antiga grega, principalmente em vasos e pinturas murais, Eurínome era retratado com dentes afiados e garras, enfatizando sua natureza predatória. Algumas representações o mostram com asas de abutre, reforçando sua conexão com aves carniceiras e sua função no submundo. Entre as singularidades que tornam Eurínome uma figura extraordinária no panteão grego, destaca-se sua função visceral e tangível. Enquanto outras divindades do submundo ocupavam-se com punições espirituais ou o julgamento das almas, este daimon dedicava-se exclusivamente ao destino físico dos mortos. Em um reino povoado por deuses que manipulavam o etéreo e o místico, Eurínome emergia como um ser de propósito carnal e concreto, transformando cadáveres em ossadas através de seu banquete macabro. Uma das questões mais intrigantes sobre Eurínome é sua relação com outras divindades do submundo grego, enquanto Thanatos personificava a própria morte e as Queres representavam as diferentes formas de morrer. Eurínome ocupava um nicho específico no processo pós-morte. Ele trabalhava em uma espécie de simbiose com Hades, contribuindo para o ciclo natural da decomposição no reino dos mortos. Algumas fontes o consideram filho de Nyx, a deusa da noite, assim como muitas outras divindades quitônicas.
Essa linhagem o colocaria como irmão de entidades como Thanatos, Hypnos e as Moiras, embora esta genealogia não seja unanimemente aceita entre os estudiosos da mitologia grega. Nos recantos mais obscuros da Grécia Antiga, sussurrava-se sobre rituais secretos dedicados a aplacar a fome insaciável de Eurínomos. Os vivos, temendo pelo destino dos corpos de seus entes queridos, realizavam oferendas meticulosamente preparadas para esta divindade voraz. Era uma dança delicada entre os dois mundos, enquanto as famílias depositavam seus tributos nas sombras da noite, esperavam em troca que o daimon demonstrasse uma certa delicadeza em seu festim mortuário. Estas práticas antigas revelam uma tentativa dos gregos de negociar, até mesmo com as forças mais sombrias da decomposição, buscando dignidade para seus mortos mesmo nos momentos mais macabros da transformação final. A figura de Eurínomos também influenciou significativamente o desenvolvimento de conceitos posteriores sobre demônios e criaturas do submundo em outras culturas. Sua representação como um ser que se alimenta de cadáveres encontra paralelos em várias mitologias ao redor do mundo, sugerindo um arquétipo universal relacionado ao processo de decomposição. Na literatura antiga, existem referências a rituais específicos realizados em nome de Eurínomos. Estes rituais geralmente envolviam oferendas de carne e eram realizados durante o período noturno, simbolizando sua associação com os aspectos mais sombrios da existência. Alguns textos sugerem que estes rituais eram particularmente importantes durante períodos de peste ou guerra, quando a morte estava mais presente na sociedade. No panteão grego, Eurínomos destacava-se como arquiteto da transformação final dos corpos. Seu papel ia além do simples consumo da carne dos mortos. Ele atuava como catalisador essencial no processo de redução da matéria à sua forma mais básica. Ao deixar apenas os ossos, executava uma função vital no ciclo de transformação natural, representando o processo universal de decomposição e renovação que fundamentava a compreensão grega sobre a natureza da existência. Este aspecto específico de sua função o conectava diretamente aos conceitos gregos de metamorfose e aos ciclos eternos de mudança que permeavam sua visão de mundo. Alguns estudiosos modernos interpretam Eurínomos como uma personificação dos medos primitivos relacionados à decomposição e ao destino final do corpo físico. Sua existência no panteão grego pode ser vista como uma tentativa de racionalizar e dar sentido a um processo natural que muitas vezes causava ansiedade e medo nas sociedades antigas. As representações artísticas de Eurínomos variavam significativamente dependendo da região e período da Grécia Antiga. Em algumas áreas ele era retratado de forma mais animalesca, semelhante a um abutre humanoide, enquanto em outras suas representações eram mais antropomórficas, embora sempre mantendo características que o distinguiam como uma criatura do submundo. Outro aspecto interessante é a possível influência de Eurínomos na medicina antiga grega. Alguns textos médicos fazem referência indireta a esta divindade ao discutir processos de decomposição e putrefação, sugerindo que seu mito pode ter servido como uma base primitiva para o entendimento destes processos naturais. A localização específica de Eurínomos no submundo também é tema de debate entre os estudiosos. Enquanto algumas fontes o colocam em uma região específica do Hades, outras sugerem que ele vagava livremente pelo reino dos mortos, cumprindo sua função onde quer que fosse necessário. Em determinadas regiões da Grécia Antiga, evidências arqueológicas revelam a existência de cultos mistéricos que incorporavam Eurínomos em seus rituais. Estes cultos eram especialmente presentes em áreas que mantinham tradições funerárias complexas, onde sacerdotes selecionados conduziam cerimônias reservadas invocando esta divindade. O principal objetivo destes rituais era estabelecer uma conexão ritualística entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos, com Eurínomos servindo como intermediário neste processo. Estas práticas secretas representavam um aspecto específico e especializado da religião grega antiga, restrito a um grupo seleto de iniciados nos mistérios da morte e transformação. O papel de Eurínomos na mitologia grega também pode ser analisado através de uma perspectiva ecológica antiga. Os gregos
gregos tinham uma compreensão sofisticada dos ciclos naturais e Eurínomos representava um aspecto crucial deste entendimento, a transformação da matéria orgânica. Sua função no submundo espelhava processos naturais observáveis, criando uma ponte entre o mundo físico e o espiritual. Existem registros sobre como diferentes cidades e estado gregas interpretavam Eurínomos. Em Delfos, por exemplo, havia uma tradição particular que o associava com processos de purificação. Entre as singularidades de Eurínomos no panteão grego, destaca-se sua peculiar relação com o tempo. Enquanto divindades como Thanatos personificavam o momento exato da morte, Eurínomos regia um processo lento e metódico de transformação. Sua natureza se distinguia dos outros seres do submundo, que normalmente presidiam sobre momentos específicos ou estados fixos. Ele era o mestre de uma mudança gradual e inexorável, um processo que se desenrolava lentamente através do tempo, marcando uma distinta exceção na mitologia grega, onde as divindades tipicamente governavam eventos pontuais e não transformações prolongadas. Os estudiosos modernos têm debatido sobre possíveis conexões entre Eurínomos e divindades similares em outras culturas antigas do Mediterrâneo. Eurínomos representava uma contradição no pensamento grego. Ele transformava a decomposição, normalmente vista como impura, em um ato divino e necessário. Essa capacidade de tornar sagrado o que era considerado impuro demonstrava como os gregos conseguiam encontrar significado espiritual até mesmo nos aspectos mais desafiadores da morte. Alguns textos antigos sugerem que Eurínomos tinha um papel importante em tempos de guerra ou desastres naturais, quando muitos corpos precisavam ser processados no submundo. Nestas situações, acreditava-se que sua atividade era mais intensa, refletindo as realidades práticas enfrentadas pelas sociedades antigas. Existe uma teoria que sugere que o culto a Eurínomos pode ter sido mais proeminente em regiões costeiras da Grécia, onde a decomposição acelerada devido ao clima quente e úmido era uma preocupação particular. Esta associação geográfica poderia explicar algumas variações regionais em seu culto. As oferendas feitas a Eurínomos eram distintas daquelas oferecidas a outras divindades do submundo. Enquanto a maioria das divindades quitônicas recebia libações de vinho, mel ou leite, as oferendas a Eurínomos frequentemente incluíam restos de carne, simbolizando sua função específica no reino dos mortos. Alguns estudiosos modernos têm explorado a possibilidade de que o mito de Eurínomos tenha influenciado práticas funerárias em várias partes do mundo antigo. Sua concepção como um agente de transformação póstuma pode ter contribuído para o desenvolvimento de diferentes métodos de tratamento dos mortos. A relação de Eurínomos com outros aspectos da vida cotidiana grega também é interessante. Em algumas regiões, acreditava-se que sonhar com esta divindade era um presságio relacionado a mudanças significativas na vida, não necessariamente ligadas à morte física. Um aspecto menos conhecido é a possível influência de Eurínomos na arte funerária grega. Alguns elementos decorativos encontrados em tumbas antigas parecem fazer referência velada a esta divindade, sugerindo que sua presença era reconhecida mesmo em contextos mais sutis. A função de Eurínomos no submundo também pode ser vista como um reflexo da atitude grega em relação à morte e transformação. Diferente de outras culturas que buscavam preservar o corpo a todo custo, os gregos antigos pareciam aceitar a transformação póstuma como parte natural do ciclo da existência. As interpretações filosóficas antigas sobre Eurínomos também são relevantes para entender sua importância no pensamento grego. Alguns filósofos viam nele uma representação do princípio natural de transformação e renovação, essencial para a compreensão do ciclo da vida e morte. O simbolismo de Eurínomos nos sonhos e visões era interpretado de maneira particular pelos antigos gregos. Oráculos e videntes frequentemente associavam sua aparição em sonhos a períodos de grande transformação pessoal ou coletiva, não necessariamente relacionados à morte física. Arqueólogos encontraram próximo a antigas necrópolis gregas pequenos santuários consagrados a Eurínomos. Estes espaços sagrados não eram simples locais de adoração. Funcionavam como portais místicos, marcando a fronteira entre o reino dos vivos e o domínio dos mortos, onde os antigos gregos podiam conectar-se com esta divindade que regia a transformação final dos corpos. Eurínomos representa uma das figuras mais intrigantes e complexas da mitologia grega, demonstrando como os antigos gregos compreendiam e processavam questões fundamentais sobre morte e transformação. Desde sua aparência única de coloração azul-negra até sua função específica de devorar a carne dos mortos, cada aspecto de sua mitologia
mitologia foi cuidadosamente construído para representar um papel vital no panteão grego. E você, o que acha sobre essa figura macabra? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!